Memória ABC, nesta segunda-feira, 8 de julho de 2019. E a gente entrevista hoje a vereadora Juliette Nitz, para a gente conversar, trocar algumas ideias, algumas considerações e conhecer um pouquinho da história da vereadora Juliette. Prazer tê-la no Memória ABC e gostaria, de princípio, você nasceu aonde, Juliette? Tigrão, primeiramente dar uma boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem e dizer que é um prazer estar lembrando desses meus 37 anos de Balneário Camboriú. Eu nasci aqui em Balneário Camboriú, na Rua Paraguai, eu nasci em casa, depois a gente fala um pouquinho da minha mãe, que Verdade. também é Memórias de Balneário Camboriú, porque na época só havia um hospital, Santinês, e ela dizia que hospital não é maternidade, então não deveria nascer crianças em hospitais. Hospitais eram para doentes, então eu nasci em casa, nasci com médico, mas também com parteira. Sim. Ali na Rua Paraguai, onde eu acho que é o CRAS das Nações hoje. O CRAS das Nações hoje. Mas há muito hoje. tempo nós vendemos a casa, nem sei de quem que é. Mas tu nasceste aí na Paraguai, mas ficou muito tempo ali no bairro das Nações, não? Ficamos 5 anos, depois fomos para 1201, onde eu fiquei ali 20 e poucos anos. Você lembra algum fato que você possa relatar para a gente, para deixar no Memória ABC, com relação ao bairro das Nações, a Rua Paraguai, onde você nasceu, Juliette? A minha mãe era vegetariana, como o Tigrão sabe, ele entrevistou muitas vezes ela. E a gente fugia para a casa do Cláudio Dalvesco, que era nosso vizinho, para comer pão cacaca, ali no bairro das Nações. Então era todo mundo amigo, ali também tinha a lavanderia do lado, que ainda existe por ali, e era todos amigos, né? Eu não me recordo ser longe da praia. Hoje, quando eu vou até lá, eu acho tão distante, mas naquela época era tão perto tudo. Mas você lembra da rua onde você nasceu? Lembro. Depois vocês mudaram daí. Depois nós mudamos. Vieram mais para o centro, né? Na verdade, é quase perto ali, né, da Paraguai, só Sim. uma quadra para frente, que é a 1201. Vamos falar um pouquinho também para a gente registrar no Memória ABC sobre a tua mãe, que era uma figura muito querida, diga-se de passagem. Para a época dela, eu entrevistei algumas vezes, a dona Luzinete realmente já era diferenciada na época, não era não, Juliette? Fala um pouco da tua mãe para a gente. Eu diria hoje que ela estava à frente de tudo na época, porque ela era incompreensível muitas vezes, mas hoje em dia tudo que ela pregava naquela época, tudo que ela vivia naquela época, as pessoas estão vivendo hoje, né? O yoga, o pilates, uma alimentação mais saudável, os orgânicos. Então ninguém falava nos anos 80 sobre não ter agrotóxicos, e ela já falava sobre isso, de viver mais saudável, de viver mais natureba, como era dito na época. E como era conviver, Juliette, com a maneira o modo da sua mãe? Como é que era isso? Era divertidíssimo, porque os nossos aniversários não tinham brigadeiro, né? Era feito de cacau. Não tinha um brigadeirinho, nada, Juliette? Não tinha, era tudo de cacau com a estévia. Sim. E os gostos eram um pouco diferentes, não tinha carne, os cachorros quentes era apenas molho. Então as crianças acabavam um pouco ficando deslocadas, mas... Sim. E tu convivias tranquilamente? Foi o que eu aprendi, foi o que eu nasci, né? Não tem assim. problema. Ela teve, em 1990, ela teve uma loja de produtos naturais ali na Avenida Brasil, loja. Lembra? E nós, crianças, né, morando ali na 1201, acho que eram mais 5 quadras. E em 90 eu tinha 8 anos. Brigava em casa com meus irmãos, ia andando até lá sozinho, não tinha perigo, não tinha ninguém na rua, e é uma memória que eu tenho muito frequente, da Avenida Brasil bem deserta, na época de inverno, e nós indo lá da 1201 até a 1101 a pé, umas 5, 6 quadras, sem problema, brigando, eu e meus irmãos, porque ia lá falar para a mãe que o fulano xingou, né? A Tayana me bateu, o Bruno me bateu, e daí ia lá, até lá. E
E era uma das primeiras lojas, tinha Harmonia ainda, né? Lá onde é a Tuts. Sim. Tinha as duas só. O que você lembra bem assim da tua mãe? O que marcou a tua mãe na tua vida, Juliette? A minha mãe, ela me ensinou o que hoje eu sou, né? Junto com meu pai. Sim. Honestidade, caráter, fazer as coisas corretas. Isso acho que foi a união dos dois sempre, né? Perfeito. E a maneira de que a dona Luzinete, o seu dia a dia, a sua maneira de ser, enfim, desse lado mais de família, tanto o Bruninho quanto a Tayana, enfim, quanto você, e o teu pai, o Nelson, no caso, se acostumava com a maneira dela ser? Como tu falou, ela estava muito à frente, né? Para a sua época. Se acostumava com isso, Juliette? Sim, se acostumava. Meu pai era um pouco diferente, né? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, tanto que no final da sua vida, ele que deu todo o suporte, Sim. Não só financeiro, mas também emocional, né? Nós tivemos que parar de trabalhar 1 ano para cuidar dela, eu, minha irmã, a Tayana. Então nós ficamos em Curitiba, né? Foi em 2007. E ele deu todo o suporte, não só para nós ficarmos lá, Sim. mas como para os exames, como para os tratamentos. Então, ia nos visitar também, ia lá no hospital visitá-la. Então teve esse fim lindo, infelizmente. Nós vamos deixar uma parte para falar de Nelson Nitz. Eu quero saber se o Nelson, te influenciou na questão, né, para você ser vereadora hoje. Tigrão, eu com 3 para 4 anos de idade, minha mãe já contava, eu falava que o mundo era muito pequeno para mim. Mãe, esse mundo é muito pequeno para mim. Já falava isso, Juliette? Já falava isso. E com 6 anos eu pedi para minha mãe para sair da escola, porque eu não podia ficar lá, que eu perdia muito tempo lá dentro, que eu tinha que pedir voto para o meu pai. Eu tinha que fazer campanha com ele, eu tinha que ir nas casas, eu tinha que falar com as pessoas, porque as pessoas precisavam votar no meu pai. Com 6 anos, então... Aí, como eu ainda não estava na primeira série, eu estava no jardim, ela fez a minha vontade e eu ia fazer campanha com o pai e com ela. Saiu do jardim? Saí com 6 anos e fiquei com os dois em casa. No ano seguinte eu já ia para a primeira série, né? E tu acompanhavas o teu pai? Acompanhava. Mais ela, sim, porque na época era muito aquelas visitas nas casas, aquelas cucas, né? Eu lembro muito disso, né? Reuniões de mulheres, então eu acabava acompanhando mais ela no dia de semana e o pai no sábado, eu lembro muito bem eu indo no sábado fazer campanha com ele. E como é que era fazer essa campanha pro teu pai, Juliette? Na época era de casa em casa, né? Nós íamos. Sim. Então não tinha essas... Era ou comício, não tinha essas passeatas, né? Certo. Era ou comício, ou a gente ali na turminha, só a turminha dele, indo em casa, ali no bairro das Nações, todos os bairros. E aí a política acabou entrando na sua vida, é isso que a gente pode falar? Sempre. Como é que a gente... Picada pela mosquinha azul, é verdade, Juliette? Verdade. Só que depois passa o tempo, a gente procura outros objetivos, né? Me formei em Direito e congrego numa igreja evangélica. Sim. Ali eu fazia um trabalho social e eu fui convidada para presidir uma ONG. E a gente vê a dificuldade de fazer o bem sem as dificuldades burocráticas. Então foi tudo ali que acabou voltando a despertar, porque daí eu tinha outros objetivos, mas ali no NAC, né, que é Sim, lembro do NAC. A ONG que eu presidia, que voltou essa vontade de fazer mais. E principalmente essa burocracia que o terceiro setor enfrenta, principalmente quando quer fazer algo bom, algo certo. E a gente passou ali numa época que houve muitas denúncias de desvio no âmbito nacional, né, no governo federal, ali na época do Lula, da Dilma, e teve uma resolução do CONANDA, era só uma resolução, mas acabou que o setor público não podia mais pagar aluguéis de ONG, nós tivemos uma ação de despejo, e daí ali foi onde eu preciso estar para conseguir ajudar mais as pessoas que necessitam. E eu vi que era através da política. Através da política. Através da política, que é o que hoje, né, Tigrão,
eu tento e pretendo fazer aqui dentro, né? Através dos meus projetos, através das leis. Já nos 2 primeiros anos que eu estava aqui na casa, protocolei mais de 50 projetos, junto com a comunidade, conversando com as pessoas, né? É difícil, é burocrático aqui também, porque tem que passar em várias comissões, tem que passar em várias análises, mas alguns projetos de relevância o nosso munícipe já aprovei, então já deixo um legado também aqui na Câmara de Vereadores. Nesse sentido, de questão mais do lado político, porque eu quero voltar um pouquinho em família, qual é como é que é o teu pai com relação, não a filha Juliette, a vereadora Juliette? Como é que ele é? Ele te orienta, às vezes te cobra um pouquinho ou não? Como é que é o Nelson Nitz com relação à vereadora Juliette? Isso tudo é um aprendizado e ensinamento, porque assim que eu entrei na Câmara, ele me tratava como filha. Sim. E eu fui mostrando para ele que aqui dentro, não que ele precise me tratar diferente, mas que ele tem que respeitar as minhas decisões, que a vereadora sou eu. Porque não era só ele, era toda uma cidade, né? Até os vereadores aqui dentro acabavam conversando, antes de eu tomar posse, né? Conversando com ele, até teve uma situação de um vereador ir lá tomar um café com ele e pedir o voto dele na presidência. Sim. E daí eu sentei do lado, olhei, falei assim, olha, deixa eu só te avisar, ele não tem nenhum voto. Se tu quiser o voto de alguém, tem que ser o meu, eu que sou a vereadora. Então ali as pessoas foram vendo que não era ele o vereador, assim, com todo o respeito que eu tenho ali. E eu peço, aí quando eu converso com ele, eu peço a opinião dele, eu peço os ensinamentos dele, como também uma pessoa experiente, não como meu pai, mas sim como um ex-vereador, como presidente do Sinduscom, de uma forma mais madura e mais adulta, do que eu ficar conversando com o meu pai, sabe? Porque isso fica muito de pai para filho, mas não, assim como uma pessoa que ele tem muito a me ensinar, mas eu tinha que dar ali, mostrar que são momentos diferentes. Pai, eu tenho a minha opinião. Isso. Seria nessa questão. Nessa questão. E mudando agora, pro outro lado, como é que é o paizão, Nelson Nitz? Como é que ele sempre foi, desde o princípio? Essa história que você acabou de falar, que você pequenininha, mãe, eu quero sair do jardim lá, que eu quero pedir voto pro pai. E nessa questão, o pai, Nelson Nitz, como é que é? Ele é muito paizão, ele quer ver os filhos o tempo inteiro juntos, né? Tivemos esse final de semana, na sexta-feira, todos juntos lá na Igreja Luterana, jantando. Depois, no domingo, no almoço, já ligou de novo, vamos sair para comer. Ele gosta de ter todos os filhos juntos, ele é muito paizão, não quer que nenhum passe com qualquer problema, está sempre preocupado, principalmente eu que acabo protagonizando alguns incidentes aqui na Câmara de Vereadores, então ele fica sempre preocupado, mas ele quer proteger, né? Proteção, é muito paizão, né? Perfeito. Juliette, você contou do jardim, saiu, enfim, depois, como é que foi do teu lado de estudante até se formar advogado? Como é que foi? Eu sempre fui... Eu prestei sempre muita atenção. Eu nunca fui de estudar muito em casa. Em casa eu sempre queria fazer minhas outras coisas, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu fazia sapateado, fazia jazz, fazia balé. Minha mãe tinha um estúdio de dança uma época. Gostava de teatro. Então eu tinha inglês. Então eu tinha muitas atividades fora do colégio. Mas no colégio eu prestava atenção. Então fazia com que eu não precisasse estudar tanto em casa. E sempre tive notas 9, 8. Nunca fui boa aluna, Juliette? Nunca fui nem a nota 10 e nunca a nota 7. Eu sempre ficava no meio termo. Não era muito boa em física. Física não é meu forte. Onde é que você estudou tudo, Juliette? Salesiano, em Itajaí, praticamente minha vida inteira. Só no final que eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fiz 2º ano lá. Experiência? Isso. Juliette? É diferente, é demais, né? Eu era muito caseira, não fazia muita arruaça. Então, às vezes, a família que eu morava lá nos Estados Unidos falava: Juliette, vai no cinema, vai sair, vai, mas eu queria ficar em casa, queria ficar na internet.
Gostava, porque daí na internet eu ficava conversando com meus amigos aqui do Brasil. Do Brasil. Mas é uma experiência diferente. Você de intercâmbio lá, depois você voltou? Depois voltei, aí terminei o terceirão, e daí, mas no terceirão já entrei na faculdade. Eu fazia faculdade de manhã e o terceirão à noite. Onde é que você estudou na faculdade? Ali? Na Univale. Na Univale. Na Univale, Itajaí. Uhum. Então fazia de manhã e à noite? Fazia de manhã o direito e à noite eu fazia o terceirão. Depois eu resolvi fazer relações internacionais. Sim. Fiz 3 períodos, aí fazia relações internacionais de manhã e direito à noite. Também junto. E optou por direito? Eu optei por direito. Mas depois que eu me formei em direito, ainda fiz eu falo que eu não estudo, mas... O mundo é pequeno pra ti? O mundo é pequeno. Mas depois eu fiz um período de pedagogia. Fiz um período de pedagogia e fiz um estágio, 6 meses lá na creche Pioneiros. Sim. E me encantei, né? Com criança a gente se encanta. E também aprendi um pouco ali como funciona as creches municipais, né, os nossos núcleos de educação infantil. Memória ABC deste dia 8 de julho de 2019, uma segunda-feira, e a nossa entrevistada de hoje conhecendo um pouco da história da vereadora Juliette Nitz. A gente sai por um rápido break e voltamos na sequência. Você está acompanhando Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus-tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, Programa de Acolhimento e Proteção à Pessoa Idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Disque 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando Memória BC. Voltamos, Memória BC desta segunda-feira, 8 de julho de 2019, e a nossa entrevistada de hoje, Juliette Nitz. Já que é memória, vamos voltar. Juliette ainda é novinha, vamos voltar lá ao passado. Vamos do lado família ainda. O teu relacionamento, você é a irmã mais velha, Juliette? Sou do meio. Do meio. Do meio, pior, né? É, do meio, dizem. Pois é. Como é que é o relacionamento com o Bruno e com a Tainá? Com o Bruno é de irmão para irmã. Ele, quando eu nasci, O Bruno é o mais velho? O Bruno é o mais velho. Então, sim, eu fui o xodó dele, né? Só que é menino. Então, a gente acaba brincando mais com a menina, sim, que tem as mesmas brincadeiras, e nós temos só 1 ano de diferença, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses. Eu do Bruno 1 ano e 10 meses, eu da Tayana 1 ano e 9 meses. Sim. Então, nós muito... Minha mãe era uma guerreira hoje, que eu vejo com as crianças pequenas, meu Deus do céu, 3 pequenos assim junto. Não devia ser fácil, Não né? devia ser fácil. E assim, ó, e como é que é o relacionamento hoje? Depois de adultos, enfim. Nós somos muito unidos, estamos sempre juntos,
também me dão muitas opiniões. A Tayana é avessa política, ela não gosta. Eu vejo que o Bruninho participa O Bruno mais. gosta, o Bruno interage, me ajuda a dar opiniões em projetos, né? Me ajuda nesse sentido. A Tayana, ela cuida do hotel hoje. Sim. E ela não gosta de política, é muito engraçado, porque vamos fazer uma reunião lá no hotel, Sim. né? Tivemos agora para deputado estadual, vamos fazer uma reunião, pedir voto lá para os funcionários. Ela, olha, é de tal hora, não gosto desse papo aqui dentro. Ela não é ligada à política, Não, então, não Juliette? gosta. Quer dizer, não puxou nem o pai nem a irmã. Ela puxou minha mãe Tua também mãe, não gostava. né? Tua mãe também, eu Não. lembro um pouquinho, tua mãe também não era muito afeita à questão da política. Só que tudo passa na política, né, Tigrão? É difícil a gente dizer que algo na nossa vida não passa pela política. A começar dentro de casa, né? As taxas que nós pagamos, né? Verdade. Tudo. Dentro de casa, temos que ser políticos. Tem que ter política, né? Sem dúvida, nessa Isso. questão toda. E falou algo sobre meus irmãos. Em 1990, quando a mãe tinha a casa de produtos naturais, me recordo que eu tinha 8, o Bruno tinha 10. E eu e o Bruno pegava água e sanduíche natural e ia vender na Praia Central. E nem sabia o que era alvará naquela época, nem, né? Hoje eu sei os alvarás dos ambulantes, né? Naquela época não pegava tinha fiscal, não acho tinha que nada? não tinha nada. E eu lembro que muitas pessoas compravam porque achavam bonitinho. Falava, não, eu nem quero, mas dá uma água aí, porque que bonitinho vocês dois. Quer dizer, eu já trabalhava desde pequenininho? Desde pequeno. Nas coisas dos meus pais, com já daí 12 anos, aí já era um pouquinho mais sério, que era lá no café da manhã do hotel, a Thay com 10 e eu com 12. A gente revezava, um dia eu, um dia ela, que ficava cuidando do café. Só que o trabalho era muito simples. O problema é que era nas férias, às 7 da manhã, Tigrão. Tem que acordar 6 horas nas férias. E era Ninguém um dia, merece, né, Juliette? um dia eu, um dia ela. O pior era isso, porque daí não podia dormir nenhum dia tarde, porque as duas eram companheiras. Aí tinha que acordar no outro dia muito cedo, ninguém merece. Perfeito. Quer dizer, então você já começou a trabalhar cedinho. Então, já aprender nessas sempre ali questões o todas. pai sempre colocou a gente no bom caminho, né? Hoje não pode trabalhar criança, mas são trabalhos assim sem muita Não responsabilidade. é uma escravidão, né, Juliette? Nada, eu sou a favor, eu agradeço ao meu pai por esses ensinamentos e da responsabilidade para a criança, dar um outro trato e já é um pré-adolescente, né? Não fica naquela besteira. Perfeito. Juliette, outro detalhe. Quem era mais ligado a você, né? No teu caso, ligado mais a você? Teu pai ou a tua mãe? A gente sempre diz assim que pai e mãe amam os filhos por igual. Mas às vezes sempre tem um xodozinho, não tem? Às vezes puxa um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Você sentia isso ou não, Juliette? Eu sentia. Sentia isso, Juliette? Eu acho que é o meu pai, assim, a preocupação e também as coisas que eu gostava se alinhava mais com as coisas que ele gostava. Eu Sim. sempre gostei de estar com pessoas, de festa no bairro, né? Sim. Eu sempre gostei disso, de festa de igreja, e é muito o que ele gosta também. Então, as coisas que eu gosto se alinham muito nas coisas que ele gosta. Mais com teu E a pai. minha mãe não gostava muito dessas coisas. Então, de política, de conversar sobre a política do Brasil, como é que está o nosso governo. Então, acho que eu sempre tinha mais pensamentos alinhados ao do meu pai. Talvez era isso. Você se formou em advocacia? Isso. Exerce a profissão? Exerço, tenho um Exerce, escritório Juliette? ali na Avenida Brasil. No momento eu não posso estar Sim. advogando, né? Que eu estou ali na mesa diretora, mas eu tenho o Dr. Marcelo junto comigo, a doutora Nathalie, que estão ali, né, todos os dias para atender os nossos clientes antigos e nossos novos clientes. O problema é os clientes antigos, porque hoje a justiça está difícil, Tigrão. É difícil, Juliette? Tá muito demorada, né? Tu coloca um processo hoje e fica ali quase 10 anos. É uma verdade. E a gente voltando ao passado, na questão desde o início com o teu pai, que se saía para pedir votos já para ele.
Isso também te influenciou? Como é que de repente surgiu a oportunidade ou a vontade de você ser candidata a vereador? Como é que foi essa tua primeira batalha, vamos colocar assim, Juliette? Sempre fui filiada ao Democratas, porque era o partido que ele era filiado, né, a partir dos 18 anos, porque com 16, como eu comentei, eu estava nos Estados Unidos, então só a partir dos 18, quando eu tinha 17 não houve eleição, então com 18 eu votei pela primeira vez e já me filiei no partido. Mas a vontade de entrar na política foi ali depois que eu fui pro NAC, Sim. que eu vi as dificuldades de ajudar as pessoas, principalmente quando nós estamos no terceiro setor, que Sim. seria sem fins lucrativos, estaria ali fazendo bem, uma ONG que ela é séria, né, tá com todas as prestações em dia, tudo certinho. Então foi daquele momento que eu falei, onde que eu preciso estar? E veio o convite daí do Democratas para eu sair a candidata a deputada. De primeiro momento eu queria sair deputada estadual, obviamente. Sim. Né? Não imaginava sair deputada federal. Só que nós mulheres, principalmente se você não tem nada na política ainda, se você não tem um nome, você não tem nenhum conhecimento, você entra pela cota. Sim. Essa é a realidade. E ali pela cota, eles precisavam de uma candidata a deputada federal. E eu me coloquei à disposição, se eu estava ali para... Valeu a experiência, Juliette? Muito. Valeu a experiência? Muito, Tigrão. É diferente de uma campanha para vereador, obviamente. Sim. Mas tu tem que correr muitas cidades. Sim. Né? A gente fez um trabalho muito legal, conheci muita gente e deu quase 6 mil votos, acredito, para uma pessoa que não tinha nenhuma experiência. Foi muito gratificante. Perfeito. Você já imaginava mais ou menos que para chegar a ser deputada federal seria uma certa dificuldade. Você já foi pensando nisso também? Não, né, eu acho sentiu muito, né? Eu não tinha nenhuma... Ninguém entra em alguma coisa para perder. Para perder, você entra para ganhar. Né? Tu entra para ganhar. Eu entrei para ganhar. Não vou dizer para ti que eu entrei para perder, Mas a gente sabia das dificuldades. Dificuldades, perfeito. Trabalhei muito, trabalhei bastante, porque tudo que eu faço com muito zelo, com muita vontade. Você é dedicada, Juliette? Com muita dedicação, com certeza. Temos que ser dedicados na nossa vida. Né? Então, eu me dediquei naquela campanha como se eu fosse fazer 100 mil votos, como se eu fosse ser eleita. E eu não pensei nas consequências, se eu ia perder, se eu ia ganhar. Eu estava trabalhando para ganhar, não estava trabalhando para perder. Você é otimista, persistente? Sou otimista. Otimista eu sou sempre. Sempre acho que vai dar certo. Sempre acho que vai dar certo. Tudo. Isso eu sou mesmo. Nós falamos aqui, segredo, às vezes os bastidores tem algumas coisas que a gente não fala, né? Não pergunta. Mas eu, antes de fazer a pergunta para a Juliette, eu falei, Juliette, vamos dizer que vai sofrer bullying aqui. Você tem quanto de altura, Juliette? 1,82. 1,82 m. Quem conhece a vereadora Juliette sabe do que eu estou falando. Juliette é alta. A tua altura, alguma vez te deixou assim, poxa, todo mundo me olha, enfim... Quando eu era criança eu sofria mais. Sofria quando era criança, Juliette? Sofria mais porque tinha brinquedos que eu não conseguia mais ir, mesmo tendo idade para ir. Para entrar aqui 1,20 m. Não pode. Não, mas eu só tenho 6 anos. Ou isso, eu estava num brinquedo que era para minha idade, mas as pessoas achavam que eu era muito maior do que eu. Sim. Mas depois de adulta, eu tive um pensamento. Ou eu uso a minha... Porque uma pessoa do meu tamanho, ela é vista em todos os lugares, Tigrão. Não adianta eu dizer que não me viu, que é mentira, que me viu. Sempre sou vista. Então, ou eu usava isso pro bem, ou eu usava isso pro mal. Porque não adianta que eu vou ser vista de qualquer forma. E daí eu resolvi usar pro bem, obviamente. Você sempre conviveu bem com a tua altura? Sempre convivi bem. Convivi bem. Que bacana. É legal isso. Bom, você é nova, como a gente falou aqui no início do nosso Memória ABC,
Mas o que você, de repente, destaca nesse teu período pequenininho ainda, de idade? O que você lembra da tua infância, do início da Rua Paraguai, do Balneário Camboriú, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, Juliette, que de repente te dá saudades? Eu lembro das ruas de paralelepípedo, eu lembro disso. Né? A Avenida Atlântica também, ela era sentido contrário, eu lembro também. Né? Eu acho que eu vi essa cidade crescer na temporada com pessoas, fora da temporada vazia, onde podia deitar na Avenida Brasil, esperando, tomando um solzinho. Né? Então, qualquer acontecimento era motivo de muito alarde, né? Lembro de alguns crimes que houve quando eu era pequena, aquele da 1500. Da 1500, do freezer. Do freezer, aquilo me chocou muito. E do atropelamento também na Avenida Brasil, de uma mãe com um bebezinho. Isso foi na frente ali da 1101, então era o nosso local que estava sempre tão... Isso me marcou, né? Esses acontecimentos marcam a memória de qualquer criança. Isso eu não devia ter... E das coisas boas, Juliette? Das coisas boas? Do crescimento que Balneário Camboriú teve. Hoje essa cidade maravilhosa, né? Temos hoje várias atrações turísticas, mas eu lembro do Parque Unipraias, né? Do parque do ladinho, Você foi naquele parque, hoje é o Atlântico Shopping hoje ali? Você foi muito naquelas rodas gigantes ali? Muito, porque daí era essa época que eu trabalhava lá no hotel, às 7 da manhã. E a gente queria ficar no parque até mais tarde. Sim. E daí a gente juntava o dinheirinho para ir lá no... Porque cada um tu pagava separado, daí tinha o kamikaze. Sim, me lembro disso tudo. Então, era ali onde é o edifício Nova York agora, né? Sim. Era no Atlântico. Então, quando inaugurou o Atlântico Shopping também, porque a gente, para andar de escada rolante, era só em Florianópolis. Só Floripa, é? Só em Florianópolis. Ou o cinema, né? O cinema melhorzinho era em Florianópolis também. E a minha avó mora ainda, né, em Florianópolis, então a gente ia direto lá para Florianópolis. Perfeito. O teu pai foi vereador, foi presidente da Câmara. Você gostaria, não sei se a colocação da pergunta é essa, Juliette, de repente ter visto o teu pai, porque hoje eu falo sempre com ele, cobro dele, você sabe disso, a amizade que tem com ele, ele disse que não, já deu. Você gostaria de ter visto, de repente, o teu pai administrar essa cidade de Balneário Camboriú, Juliette? Com certeza. Foi um sonho, né? Foi um sonho não meu só, mas de toda a nossa família. Mas eu acredito que nós ainda temos pessoas que possam administrar muito bem nossa cidade, né? Quem sabe eu administre e esse sonho dele se passe para porque não pode estar aqui. Claro, esse mundo, como é que é? O mundo é pequeno? O mundo é pequeno para mim. Mas uma outra coisa que eu lembro, Tigrão, eu passei minha infância na Laranjeiras. Lá em Laranjeiras? Lá em Laranjeiras. E hoje, como está diferente também a Laranjeiras da minha infância. Você gostava de praia? Eu gosto de praia, Juliette, ou não? Não muito. É que quem mora na praia, né, Tigrão? Nasceu na praia já é uma coisa normal. Eu gosto mais do mar. Eu gosto de andar de lancha, eu gosto mais do mar, sem querer... Sim. E família? A sua família, a minha família. A sua família, que aliás é muito interessante o Memória ABC, parabéns inclusive aos idealizadores, porque a gente está no Memória ABC dia 8 de julho de 2019. E a Juliette Nitz, que é a nossa entrevistada de hoje, né, tem um ser lindo aqui, que vai vir ao mundo, né? Vai vir a Balneário Camboriú em breve. Como é que é isso? Será em Balneário Camboriú, com vai certeza. Vai ser um balneo camboriuense. Assim como eu sou. Como é que é isso, Juliette? Mas eu estou, assim, muito feliz, sabe, Tigrão? Foi algo desejado, principalmente porque ser mulher na política tem tudo ter um plano e um jeito de fazer com que concretize. Eu fui no médico e conversei com o médico e falei, olha, se chegar em agosto, setembro eu não engravidar, daí eu não posso mais engravidar, só posso engravidar daí no outro ano, só que a idade da mulher também chega, então foi tudo planejado, não fiz... Legal.
inseminação artificial, mas foi planejado para ser maio, junho, julho. Então, se Deus mandou, nesse tempo que eu planejei, porque também os homens planejam, mas Deus também muda nossos planos. Então, é porque era para ser. Então, estamos muito felizes, eu, meu marido, eu estou sendo muito paparicada. Eles estão cuidando muito de mim, até peguei uma gripe, esse final de semana estava muito frio, não posso tomar nada. Né? O médico já mandou eu andar de tênis, que eu sou muito grande, eu sou um pouco desastrado, estabanado. Ele falou, Juliette, fica de tênis um pouco, tira o salto. Então, estamos muito felizes, eu estou seguindo todas as recomendações de todo mundo, porque até meus enteados de 8 e 10 ficam me dando recomendações. Isso não pode comer, isso não pode comer. Ai, meu Deus. Bacana. Juliette Nitz, vereadora, Balneário Camboriú, foi a nossa entrevistada do Memória BC deste dia 8 de julho de 2019.